Um dia de alegria, né? Queria agradecer primeiramente a Deus, que Deus preparou a viagem, né? Glória a Deus, para me conhecer meu tio, né? Glória a Deus, fiquei 12 dias ali, meu marido queria deixar eu ir embora, né? Mas queria que eu ficasse mais lá, né? Glória a Deus, mas a gente não pode, né, meus irmãos? Glória a Deus, todo mundo trabalha lá na minha tia. A bênção que eu vou contar, né? Glória a Deus, aleluia, que no dia 2, eu vim viajar dia 2, 6 horas da manhã, né? Glória a Deus, aleluia. E ali Deus fez uma rebolice que nem eu entendi, né? Mas nosso Deus, quando Ele faz, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Glória a Deus. A minha viagem era para mim comprar na rodoviária, eu comprei pelo aplicativo. Quando eu fui comprar a passagem, mas meu filho, nós não olhamos de onde que era, né? Era de São Paulo até Januária e depois, não, tem Montes Claros depois de Januária. E ali, quando eu fui mostrar a moça, né? Glória a Deus, aleluia, a passagem na rodoviária, glória a Deus, a moça falou assim, não, você vai de Januária para São Paulo. Eu disse, moça, eu estou em São Paulo, como é que eu vou de Januária para São Paulo? E ali, meus irmãos, não sei como que aquela moça, ela viu outra coisa no meu celular, porque eu mostrei o celular para ela viu outro horário. E ali, eu mesmo tinha abrido o celular no aplicativo, estava de Januária, de Montes Claros para Januária, não de São Paulo para Januária. E ali Deus fez uma luz tão grande, né? Glória a Deus, aleluia. E ali eu fiquei pensando com meus filhos, assim, meu Deus, eu vou sair daqui 6 horas da manhã, vou chegar lá em Montes Claros meia-noite, aonde que eu vou dormir? E ali eu falei assim, não, mãe, pode deixar aqui, eu arrumo um kitnet lá para a senhora. Eu falei assim, mas como que ele vai arrumar uma coisa meia-noite, meu Deus? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pedi para a irmã Tânia orar por mim, que eu estava querendo viajar, e eu descobri que eu não estava querendo. E aí a irmã Tânia falou que eu viajasse em paz, que Deus estava cuidando de tudo. E ali, né, glória a Deus, aleluia. Deus fez um reboliço muito grande, né? Eu entendi, mas eu estava muito feliz. Deus usou meu próprio esposo para me abençoar, que eu não tinha condições de viajar para ver meus parentes. 47 anos que eu tinha vontade de conhecer os meus tios. E ali, né, Deus me deu essa oportunidade. E ali Deus me provou na rodoviária, né? Glória a Deus, aleluia. E não deu tempo mais de eu viajar 6 horas. Ali aquela moça ficou mandando eu para o guichê e para outro, guichê e para outro. Assim, meu Deus, vai passar do horário de eu viajar. E ali, meu irmão, quando eu olhei para o relógio, era 6h20 da manhã. E ele não deu mais para viajar naquele ônibus. E aí eu falei assim, meu Deus, aí eu lembrei do irmão Manuel. Quando a gente não dá para a gente viajar aqui no horário, é livramento que Deus deu para a gente, né? E aí Deus fez eu lembrar na hora. E ali, eu não ficou mandando eu para o canto e ninguém resolvia o meu problema. E ali eu falei assim, meu Deus, me dá sabedoria. E ali a moça falou assim, vai naquele guichê ali que a moça vai te ajudar. Aí ali eu mostrei o celular para a moça e ela falou assim, ó, eu tenho um horário aqui 5 horas da tarde. E eu falei assim, meu Deus, 5 horas da tarde eu não quero. Aí eu fui lá na Contigo e liguei para o meu esposo. Meu esposo já tinha mandado 300, eu tinha que mandar mais 300. Eu falei assim, mas como que eu vou te mandar dinheiro se eu já te mandei? E eu falei assim, meu Deus do céu. E ali eu fiquei, meu Deus. Aí meu marido mandou dinheiro, só que ele mandou na conta errada. Não foi no cartão que eu emitia a passagem. Quando eu inseri o cartão 2 vezes, ali o cartão não foi. E a moça falou assim, então você pagar no caixa, você sabe o dinheiro. E aí, meus irmãos, quando eu fui sacar o dinheiro, não deu para me sacar o dinheiro. Olha que Deus é maravilhoso. Aí eu voltei de novo lá no guichê. E a moça falou assim, ó, eu posso resolver o seu problema. Você compra a passagem para 5 horas e de Montes Claros para lá você vê com outra transporte, que era outra linha, né? E eu disse, amém. Então eu vou ligar para o meu esposo para aquele que eu vou ficar aqui até as 5 horas da tarde. E meu esposo disse, então você vem embora. Eu disse, eu não vou gastar R$ 60 para isso e depois voltar de novo. E ali eu fui no quarto volume, guardei todas as minhas coisas, cobraram R$ 65 e fui almoçar, meus irmãos. Aí quando eu voltei do almoço, aí eu estava sentado lá esperando o ônibus, sentou um senhor lá na minha frente, chorando, quando eu não aguentava aquele homem chorando na minha frente. Eu disse, meu Deus. E aquele povo com nojo do moço, porque o moço estava todo sujo, né? E ele, Deus não deixou, glória a Deus, aleluia, que eu falasse nada com aquele moço continuou chorando na minha frente. Eu disse, meu Deus, eu vou perguntar o que esse moço tem. E aí eu disse, senhor, o que o senhor tem? Ele falou, senhor, filho, é porque eu pedi meus documentos, meus filhos moram tudo em Montes Claros. Eu queria comprar uma passagem para mim viajar para lá. E aí, meus irmãos, eu só tinha R$ 300 na conta de eu ir e voltar. E ali eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus. E aquele outro não parava de chorar na minha frente. E eu falei assim, moço, vamos fazer um negócio, vamos lá ver como que é a sua passagem.
E aí nós fomos lá ver a passagem, ele tinha feito os documentos, só estava com o comprovante do recebimento que ele recebe, o Bolsa Família, acho que uma coisa assim, mas ele precisava do extrato para ele pegar meia passagem, né? Porque ele era de casa, eu disse, meu Deus, era 272, eu disse assim, é o dinheiro de eu ir voltar e comer na estrada. E eu disse, moço, vamos lá na continha. Aí chegou lá na continha, a moça mexeu. Aí ela falou assim, eu tenho de 272 por 127. Só que não é para hoje, é para amanhã. E ele disse, moça, compra para mim, pelo amor de Deus, eu preciso ver meus filhos. Aí eu disse, moça, eu vou pensar aqui, eu vou pedir para Deus. E ele fiquei pensando, Senhor, se for do Senhor, vai dar tudo certo. A moça colocou o meu CPF e os dados dele, né? E ali, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que deu para o moço pagar a passagem, né? Comprar a passagem do moço. E eu fui e almocei, né? Aí quando eu volto para almoçar, chega uma criança chorando na minha frente. O único dinheiro que eu tinha. Eu falei assim, meu Deus, e aquela criança escolheu um lanche de R$44. Eu falei assim, Deus, eu não tenho. Tia, mas eu quero também esse lanche. E eu falei assim, criança, eu não tenho. E aquele que ficava olhando nos meus olhos, assim, dentro dos meus olhos, meus irmãos, e a gente dói o coração, né? Aí eu falei assim, vai criança, compra esse lanche. Aí eu comprei um lanche para a criança. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei lá na casa dos meus tios, né, eu já tinha comprado a passagem, e ali, meus irmãos, na hora de voltar, Deus fez uma coisa tão linda, né? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou comer na estrada? O que eu vou fazer? E aí eu lembrei que Deus tinha usado a nossa irmã Tânia. Não se preocupe que eu estou cuidando de tudo. E aí Deus usou um tio para me dar R$100, outro tio para me dar mais R$100, outra prima para me dar R$50, outra prima para me dar mais 50 e outro primo para me dar R$20. Foi o dinheiro que eu gastei lá na hora, né? Então, quando Deus toca no nosso coração, meus irmãos, a gente não pode temer. Porque quando Deus fala que Ele está cuidando, é porque Ele está cuidando. Né? E aí Deus fez eu lembrar de quando eu recebi aquele dinheiro, cada um dando um pouquinho, Deus fez eu lembrar, sabe aquele dinheiro que você gastou lá em São Paulo? Eu estou te devolvendo em dobro. Né? Então, o nosso Deus, meus irmãos, quando a gente vê uma pessoa necessitada, se a gente tem condições de pagar, mesmo que você fique sem nada, mas Deus Ele não vai deixar você desamparado. E esse foi a bênção que Deus me deu, e eu também, os meus tios ficou muito feliz, né? Glória a Deus, queria agradecer cada irmão que está olhando para o meu tio, que está tocando. Graças a Deus ele está, quanto mais você olha para ele, parece que ele não tem nada. Né? Ele tem 86 anos, meu outro tio, que é a casa do meu pai, tem 83 anos. Né? Ficou maravilhado com essa oportunidade que Deus me deu, né? Um dos meus tios é da igreja Deus e Amor, e eu fui lá na igreja Deus e Amor com ele, né? E aí Deus me usou o pastor para me convidar para me pregar no culto das irmãs. Olha, meus irmãos, no culto das irmãs de quarta-feira. E aí meu coração parece que ia sair para a boca, né? Imagina você pregar numa igreja que você não conhece ninguém, no culto das irmãs. Né? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso. E ali aquela minha prima não deixava eu sossegada. Ela mandava mensagem e falava, você vai vir hoje. Eu falava com ela assim, se Deus permitir, eu estarei aí. E aí Deus permitiu, né? Glória a Deus, esse nome do Senhor foi glorificado. Eu fui ali passear, eu fui pregar não só para meus primos, né? Eu tenho muitas bênçãos para contar, se eu vou ficar contando, eu vou passar a noite toda contando. Queria agradecer cada irmão que orou ao meu favor, na ida e na volta. Que Deus abençoe cada um, assim agradeço a língua toda. Hoje Deus falou que é de viagem, né? Então, se ligue, né? E creia que Deus também há de preparar, de dar condições de fazer algo que você tem pedido, né? Porque Deus é envolvendo a cada coração, né, irmãos? Glória a Deus. Deus ele é bom. Vamos nos colocar de pé. Olha, eu estou dando aleluia, está passando o nosso irmão Caílson, né? Dá continuidade à obra do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor. Maravilhoso Deus eterno, Pai, poder de maravilha. Estamos aqui diante de Ti para te agradecer por essa oportunidade de ter sobre a vida. Senhor, eu teu servo, Senhor, poder abençoar o Espírito Santo. Abençoa a vida dele, a esposa, a filha. Oh, Senhor, a obra que o Senhor fez. Aleluia, teu servo. Abençoa o Senhor, ele vai mais com poder e autoridade do Espírito Santo. Assim, meu Deus, eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém.
Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? E a gente já vai para a palavra, amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai da glória, mais uma vez, Senhor, da glória, diante da Tua presença, meu Deus de maravilha, meu Deus de glória, te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Pai da glória, pela Tua graça, meu Deus, pelas Tuas vidas, ó Pai, misericórdia, Senhor, meu Deus de glória sobre as nossas vidas, meu Deus de maravilha, meu Deus santo, vindo, meu Pai, perdoa, Senhor, da glória dos nossos mundos pecados. Meu Deus, as nossas vidas falhas, Senhor, diante, ó Deus Santo, da Tua presença, meu Pai, para que a nossa oração, meu Deus, o nosso clamor, ó Pai, agora venha ser, ó Pai, aceito diante de Ti, meu Deus de maravilha, caminho, Senhor, a Tua igreja, já abençoada, meu Pai da glória, pelos testemunhos, ó Pai, pelos louvores, meu Deus de maravilha, qual Senhor, ó Pai da glória, quem abençoado, ó Pai, os Teus servos, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, venha a palavra, Deus Santo, através da Tua palavra, meu Pai, diminua a minha vida, Senhor, para que a Tua graça, meu Pai, a Tua glória, venha ser notória, meu Pai, na Tua casa, meu Deus, visita, meu Pai, os Teus servos, Senhor, agora que uma frente, ó Deus, esse trabalho, meu Deus, abençoando, Pai, grande estratégia, Deus, sabedoria, meu Pai, do Teu Espírito Santo, para conduzir, ó Deus Santo, a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, também eu te peço, venha abençoar, Deus de glória, esse propósito, ó Pai, desse congresso, Senhor, agora estamos preparando, Senhor, para glorificar, ó Pai, exaltar o Teu santo nome, meu Pai, prepara, Senhor, tudo aquilo, que não estiver, meu Deus, ao nosso alcance, prepara a vida, Senhor, prepara almas, para estar aqui, meu Deus de glória, nesse dia, Senhor, para o que, meu Pai da glória, a Tua palavra, porque o Senhor diz, meu Pai da glória, que a fé, meu Deus Santo, veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, meu Pai, que nesta noite, meu Pai da glória, o Senhor, venha falar, Pai, do Teu povo, com a Tua igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém? Antes de pé, igreja, louvado seja Deus, vamos orar pelo José Manuel, amém, louvado seja Deus, apresentar, louvado seja Deus, creio que o filho da nossa irmã, né, está doente, louvado seja Deus, vamos orar para que Deus venha fazer o que Ele é a vontade dele, amém? Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, te apresentamos ao Pai José Manuel nesta noite nas Tuas mãos, meu Deus, visitará, meu Pai, agora onde quer que se encontre, meu Deus, de maravilha, não sei, Senhor, qual enfermidade, ó Pai, tenha assolado, meu Deus, a vida, meu Pai, da glória desse homem, meu Pai, mas a Tua igreja ora, Pai, porque crê, que o Senhor, no Teu querer, ó Deus, a Tua vontade, pode operar, ó Deus, o milagre, meu Deus, para que o Teu nome, Pai, venha ser, ó Deus, glorificado, para que o Teu nome, Senhor, venha ser exaltado, meu Deus, eu te peço, ó Pai, segundo, Senhor, apenas, meu Pai, na Tua serva, venha abençoar, dá, meu Pai, a vida, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, ainda de pé, igreja, louvado seja Deus, hoje todo mundo vai ficar de pé, amém? Vamos orar pela nossa irmã, que está aniversariando hoje, amém? A irmã, louvado seja Deus, meu dia, vem aqui à frente, meu irmão, louvado seja Deus, para a gente estar orando por você. Amém, igreja, louvado seja Deus, estende as suas mãos para cá, louvado seja Deus, vamos estar orando pela serva do Senhor, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, na glória da Tua serva, Senhor, diante, meu Deus, as Tuas mãos, ó Pai, nesta noite, meu Deus, ó qual está, meu Pai, na glória aniversariando, Senhor, neste dia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, venha continuar, ó Pai, abençoando a vida da Tua serva, meu Deus, visitando lá, meu Pai, visitando a família, meu Deus de glória, meu Deus de maravilha, nós te louvamos, ó Pai, na glória, por até aqui, ó Pai, o Senhor ter guardado, por até aqui, ó Pai, o Senhor ter sustentado, continua, meu Pai, fortalecendo, Senhor, diante, meu Deus Santo, da Tua presença, dando a grande bênção e a vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças
graças a Deus. Amém? Que Deus continue abençoando. As palmas que eu amo ao Senhor. Amém? Deus continue abençoando, né? A serva do Senhor, que está ficando mais nova hoje, né? Igreja, pode se assentar e vamos louvar ao Senhor com 437 da harpa cristã. Amém? 437 da harpa cristã. Eu peço que a igreja me ajude em nome de Jesus. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu as luzes, pois com celeste o Pai mandou, pra louvor e salve Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do selo de amor, e o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com pestanas. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. O bom caminho eu vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a receitar, aonde virá vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, qual é os homens salvador, homem de hoje receber, divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com pestanas. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Vai apagar o mundo, vai apagar, quando Jesus vier o mundo vai apagar. Vai apagar o mundo, vai apagar, quando Jesus vier o mundo vai apagar. Cristo descendo e o céu se abrindo, os anjos cantando e a igreja subindo. Os anjos cantando e a igreja subindo. Amém, igreja, louvado seja Deus. Tem mais alguém assim, louvado seja Deus? E quem não louvar a Deus com testemunho, louvado seja Deus, colocar algo da parte do Senhor? Tem alguém, louvado seja Deus? Se tiver, levanta a sua mão. Se não, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Amém? João, capítulo 4. João, capítulo 4. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti.
batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não volte aqui a tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabia, o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora veio, que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. E vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraram no seu trabalho. Amém? Pode se aceitar e louvar o Senhor com as palmas. Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. É uma palavra, louvado seja Deus, que nós todos conhecemos. Mas louvado seja Deus, Deus ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Já está bem? Deus, quando a palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela vem falar aqui a respeito de um diálogo entre Jesus, louvado seja Deus, e uma mulher de Samaria. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus, após ele iniciar o seu ministério de pregação, louvado seja Deus, ele começa a pregar, louvado seja Deus, o arrependimento para aquela cidade, ali onde ele se encontrava. A Bíblia destaca, louvado seja o nome santo do Senhor, 2 cidades onde elas se encontravam totalmente em trevas. E quando Jesus então chega, louvado seja Deus, ele diz que ali, a Bíblia diz que ali então a luz raiou naquela cidade, e todos os moradores que se encontravam na região de sombra da morte, eles viram brilhar a luz. E a luz, louvado seja Deus, como nós sabemos pela luz da palavra, era o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual começou iniciando ali pregando arrependimento para o povo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, é Jesus vindo ali de uma jornada, louvado seja Deus, onde nem os seus próprios irmãos ali criam naquilo que ele pregava, ou não criam que ele era o Messias enviado para salvar não só ali, louvado seja Deus, o povo de Israel, mas agora toda a uma humanidade. E
louvado seja Deus, que ele então iria sair de uma cidade e iria para outra. E a Bíblia deixa bem claro, louvado seja Deus, entre parênteses, que era necessário passar por Samaria. Nós sabemos, louvado seja Deus, onde a parábola do bom samaritano ela diz que um certo homem precisou fazer uma viagem para uma terra, e quando ele estava, louvado seja Deus, fazendo essa viagem, ele foi assaltado, louvado seja Deus, assim o Senhor nos conta nessa parábola. Ele foi assaltado, louvado seja Deus, foi espancado, ele foi ali, louvado seja Deus, tomou uma surra de ladrões e salteadores. Porque Samaria, louvado seja Deus, segundo diz a Bíblia Sagrada, era um caminho perigoso, era um percurso perigoso, louvado seja Deus, e nem todos desejavam passar por Samaria. Mas à luz das Escrituras Sagradas, nós vimos que quando Deus ele tem um plano de salvação na vida de uma pessoa, não importa o caminho que aquela pessoa tem que trilhar, Deus ele envia a palavra que salva, Deus ele envia a palavra que transforma. Talvez quem sabe os discípulos olharam e falaram: Senhor, mas é um caminho perigoso. Havia, louvado seja Deus, um outro caminho, porém era mais distante. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, Cristo, como sabia, louvado seja Deus, de tudo que iria acontecer, ele não desviou, louvado seja Deus, em passar por Samaria, porque Deus já havia marcado o encontro com aquela mulher para trazer uma palavra que iria fazer uma mudança de uma vez por todas na vida dela. E nós vimos aqui, louvado seja Deus, que ele então, por volta de meio-dia, os seus discípulos se ausentam, vão até uma cidade para procurar algo para eles comerem. O Senhor já cansado, louvado seja Deus, na sua viagem, ele se assenta junto ao poço que Jacó havia dado ali para o seu povo. E aquela mulher, então, ela está lá, louvado seja Deus, e vai tirar água. E o Senhor fala: dá-me de beber. Aquela mulher, louvado seja Deus, ela acha estranho, porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, eles não se davam com os samaritanos, porque eles tinham em mente que a salvação, louvado seja Deus, era somente para eles. E eles consideravam, louvado seja Deus, imundos, e essas outras pessoas de outras nações impróprias para participarem da graça e da salvação a qual Deus já estava ali revelando para todos aqueles que nele crescem. E ali a Bíblia diz que ali, louvado seja Deus, a mulher fala: como pode? Tu sendo um homem judeu, pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Vocês nem conversam com os samaritanos. E Jesus responde: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, seria ao contrário, era você que teria que pedir água de beber, e ele te daria água, louvado seja Deus, que te traria a vida eterna. O Senhor então já começa a abrir as Escrituras para aquela mulher, mas ela ainda pensando que o Senhor falava da água, louvado seja Deus, que mata a nossa sede natural. Ela ainda, louvado seja Deus, fala: Senhor, como pode, louvado seja Deus, tu ter esta água viva, se o poço é fundo, é tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele mesmo bebeu, o seu gado bebeu, o seu filho bebeu, como pode tu tirar água viva, se o poço é fundo? Mas ela não sabia, louvado seja Deus, que ele estava falando da presença do Espírito Santo que seria derramado na vida de todos aqueles que verdadeiramente recebessem a palavra. E o Senhor continua pregando. Aqueles que beberam dessa água, desse poço que você vem todos os dias pegar, eles morreram, eles já pereceram, eles ficaram para trás. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, louvado seja Deus, nunca mais ele terá sede, louvado seja Deus. E esta água ainda garante, louvado seja Deus, uma vida eterna para todos aqueles que tomarem. A mulher então, pensando que Jesus falava de algo carnal, fica mais curiosa ainda: Senhor, então me dá desta água, para que eu não precise mais voltar nessa fonte e ter que todo dia vir aqui com um balde e tirar dessa água, dessa água, para que eu não tenha mais sede. E o Senhor, louvado seja Deus, então começa: mulher, já que estamos só nós conversando, vai lá, chama o teu marido,
Mande que ele venha para participar também do diálogo. O Senhor já começa, louvado seja Deus, a entrar na área, louvado seja Deus, da intimidade daquela mulher. Ele começa a tocar, louvado seja Deus, no profundo daquela mulher. Ele já sabia que a mulher não tinha, louvado seja Deus, marido. Mas eu creio que o Senhor usou isso como estratégia para aquele diálogo se estender mais e mais, e ele pudesse verdadeiramente abrir as Escrituras Sagradas para aquela mulher. A mulher, ele olha, louvado seja Deus, e fala: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor fala: disseste de verdade, você não tem, você teve 5, e o que agora você está com ele, louvado seja Deus, não é teu marido. E a mulher, ele olha: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque, louvado seja Deus, o Senhor falou tudo que eu tenho feito até esse exato momento. A Bíblia não relata, mas pela palavra da mulher, eu creio que essa conversa foi um pouco mais profunda. Porque quando aquela mulher, louvado seja Deus, ela se levanta, ela vai até a cidade, e ela chega anunciando para aquele povo, fala: eu achei um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito até este dia de hoje. Ele é o Messias que havia de vir para a salvação. Ele é o Messias que havia de vir para a remissão do povo de Israel. Aquela mulher, quando ela recebe a palavra, ela crê de uma tal maneira que ela não deixa que aquele evangelho pare em si mesmo, e ela dá seu jeito de anunciar para aquela cidade. Ela vai até a cidade de Samaria, ela anuncia, louvado seja Deus, para os homens daquela cidade: eu achei um homem que ele é profeta, porque tudo quanto eu tenho feito até agora, ele me revelou. Nós podemos tirar várias lições, louvado seja Deus, a respeito dessa palavra. Nos dias de hoje, se nós fôssemos, louvado seja Deus, ter um diálogo desse com uma pessoa, talvez a pessoa, louvado seja Deus, iria dizer: o que tem com a minha vida? Se eu tive 5, se eu tive 10, se eu tive 15 maridos, o que tu tem a ver com a minha vida? Seria mais ou menos assim nos dias de hoje, porque, louvado seja Deus, nem todos querem, louvado seja Deus, receber a palavra da maneira que ela vem, nem todos querem receber a palavra da maneira que ela é pregada, porque às vezes eu entendo que eu estou querendo, louvado seja Deus, eu preciso de um conserto com o Senhor, mas quando vem uma palavra de conserto para a minha vida, às vezes eu rejeito o profeta que está pregando, porque eu quero algo que massageie o meu ego, eu quero algo, louvado seja Deus, que me faça, louvado seja Deus, ser amigo íntimo de Deus, quando Deus verdadeiramente está dizendo para mim: te arrepende e te converta do teu pecado, para que você tenha vida comigo. E nós olhamos para esse diálogo do Senhor com a mulher. Ele fala: mulher, tu tiveste 5, e ainda o que tu está agora não é teu. Nos dias de hoje é da sua conta. O que tu tem a ver com a minha vida? Louvado seja Deus, o que tu tem a ver o que eu faço com o meu corpo, o que eu não faço? Porque a Bíblia destaca no mesmo Evangelho de João, que a mesma luz chamada Jesus Cristo, ela veio para o mundo. Mas o mundo amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não vêm para a luz a fim de que as suas obras não sejam questionadas, porque elas não são feitas em Deus. Mas todos quanto amam a luz, louvado seja Deus, eles fazem tudo, louvado seja Deus, para serem amostrados, porque eles estão, louvado seja Deus, fazendo a sua obra de acordo com a palavra de Deus. Hoje, quando nós vamos pregar, hoje, quando nós vamos ministrar, louvado seja Deus, qualquer coisa já é intolerância, qualquer coisa, louvado seja Deus, já está se metendo onde não é para se meter. Mas a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ela não me ensina a passar a mão no pecado meu, nem no pecado, louvado seja Deus, daquele que confessou um dia e aceitou esta palavra. Nós vimos aqui a paz do Senhor, Senhor. Nós vimos aqui nessa passagem que quando o Senhor, louvado seja Deus, ele fala com essa mulher, louvado seja Deus, somos seres humanos, encarregados de erros, louvado seja Deus, pecados e defeitos, mas ao mesmo tempo libertos pela palavra. Mas tem momento na nossa vida que Deus ele nos chama para um particular e quer verdadeiramente para cumprir a obra dele na nossa vida. Ele quer, louvado seja Deus, que nós venhamos
venhamos tomar uma certa e decisiva posição da obra dele, para que ele venha verdadeiramente cumprir o chamado que ele tem na minha e na vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas às vezes a palavra que ele usa é tão dura que nós rejeitamos, entra num ouvido e sai para o outro. Às vezes a palavra que ele usa, louvado seja Deus, entra tanto no nosso íntimo que nós não queremos aceitar. Falamos que o irmão está na carne, falamos que a irmã não é de Deus o que está pregando, não é de Deus o que está passando a revelação. Às vezes nós olhamos e ignoramos tanto aqueles que Deus usa em revelação, ignoramos tanto aqueles que Deus usa, louvado seja Deus, em profecia, que o próprio Cristo ele usa aqui, louvado seja Deus, o dom que é revelação para falar daquela mulher. Eu, entre aspas, eu não te conheço, mas tu tivesse 5 e o que tu tem agora também não é teu. Deus usou Cristo, louvado seja Deus, o próprio Cristo, conhecendo a vida daquela mulher, foi necessário tocar no pecado dela, para que através da palavra que ele estava liberando, aquela vida viesse a ser salva, para que através da palavra que ele estava liberando, aquela vida viesse a ser transformada. Nos dias a quais nós vivemos hoje em dia, é mais fácil, louvado seja Deus, a gente aceitar as propostas que estão vindo lá de fora, para a gente não magoar o irmão, para a gente não magoar a irmã, para a gente não magoar pai, não magoar mãe, não magoar esposa, não magoar marido. Quando Deus verdadeiramente está falando, é a palavra dura, mas será essa que trará para os meus caminhos. É a palavra que é dura, mas será essa que verdadeiramente trará. Louvado seja Deus. Nós nos admiramos a forma com que Jesus aborda aquela mulher, a educação com que ele convence, louvado seja Deus, a pregar para aquela mulher. Cristo, ele usa, louvado seja o nome santo do Senhor, toda, louvado seja Deus, a sua educação para conversar com aquela mulher. Em momento nenhum ele destrata, em momento nenhum, louvado seja Deus, ele despreza. Eu não estou dizendo aqui, louvado seja Deus, que a gente deixar de pregar ou de falar aquilo que Deus manda, destratar o meu irmão, destratar a minha irmã, não. Mas nós não podemos omitir a palavra para passar a mão na cabeça, louvado seja Deus, daqueles que estão lá fora ou verdadeiramente às vezes estão dentro. Nós, louvado seja Deus, temos a consciência que ao pregar a palavra temos que ter um raciocínio lógico através do Espírito Santo, para não ferir, entre aspas, para não introduzir, louvado seja o nome santo do Senhor, coisas que ao invés de ajudar, irá espalhar. Mas a palavra, se é Deus que está mandando, por mais dura que seja, pregue, porque através dela que haverá salvação, pregue, porque através dela que haverá transformação. Às vezes nós olhamos, quando Cristo ele prega, louvado seja Deus, mulher, tu tivesse 5, agora tem 6, mas esse não é teu, te arrepende. Volta, louvado seja Deus, de onde você parou, reconheça, eu estou te oferecendo uma água aqui, que irá mudar, que irá transformar a tua vida, tu irá ainda testemunhar para nações, louvado seja Deus, aquilo que eu fiz, aquilo que eu revelei ao teu respeito, e através da tua vida, toda uma cidade irá receber a palavra, e irão vir ali através do testemunho que sairá da tua boca. Às vezes uma alma que nós passamos a mão, que nós passamos a cabeça, às vezes está mandando macumba, nós não queremos ofender, e às vezes passamos, não, Deus é mesmo, é mentira. Não, louvado seja Deus, nós somos filhos de Deus da mesma forma, é mentira, a palavra nos diz ao contrário. Filho é todo aquele que confessa com a boca e que crê com o coração e ainda obedece a palavra. Mas às vezes para a gente não ouvir, às vezes para a gente não maltratar aquele que está andando em caminhos errantes, nós usamos palavra que massageia o ego dele, e o diabo cada vez mais derrubando no pecado, e o diabo cada vez mais introduzindo mentira. Meus irmãos, eu gosto de pregar e testemunhar aquilo que eu vivo. Onde eu trabalho, não posso dizer, Deus tem um rapaz, um senhor, que ele é pai de santo. Tem mais de 6 anos que eu conheço ele. Respeita, ele me respeita. Louvado seja Deus. Era meu vizinho, a gente sempre teve, louvado seja Deus, uma boa convivência. Mas quando se trata da palavra, eu não passo a mão na cabeça dele. Quando ele tem que pregar, louvado seja Deus, ele começa a pregar a respeito do guia. Ele começa a pregar a respeito
fala, não está de acordo com a palavra. Isso não está de acordo com aquilo que Deus prega. Ah, mas não é o mesmo Deus, não. Você pode até crer em Deus. Você pode até falar que Deus, louvado seja Deus, é o mesmo que você serve, mas o Deus a qual a Bíblia, louvado seja o nome santo do Senhor, ele a menciona como único e o suficiente Salvador. Ele tem ciúme daquele, louvado seja Deus, é que ele verdadeiramente chama. Igual tem uma frase, o diabo, ele te aceita dividir com Deus, mas Deus, ele jamais aceita nos dividir com o diabo. Ou serve ou não serve, ou leva a palavra ou não leva, ou está com Deus ou está com o mundo, ou está com Deus ou está com o diabo. Então, quando nós começamos, louvado seja Deus, hoje ele começou a indagar. Louvado seja Deus, no meu trabalho eu sempre peço a Deus, Senhor, dá-me sabedoria para pregar, dá-me sabedoria para falar, louvado seja Deus, aquilo que a tua palavra verdadeiramente ela manda, para que esta vida venha a ser liberta. Não deixe, louvado seja Deus, que eu entre com ignorância para pregar, louvado seja Deus, esse Deus seu é morto, esse Deus seu não serve para nada. Não, use a palavra para que a palavra venha trabalhar no coração do ser humano, porque eu digo uma coisa, uma vez que a palavra sai da nossa boca, talvez nós olhemos assim, a pessoa até despreza, mas uma semente foi lançada, uma semente foi plantada. Às vezes nós não vimos o resultado hoje, mas daqui a 2 anos aquela pessoa irá testemunhar. Você lembra? Daquele dia que eu comecei a pregar que os meus espíritos era que fazia, era que salvava, e você falou que não, o verdadeiro Deus seu é que tem salvação, o seu Deus verdadeiro é que tem transformação. Pois é, agora eu estou servindo a Ele, porque aquela palavra que você liberou, aquela palavra que você pregou, ela tem um efeito, porque Deus diz que Ele jamais lança e torna para Ele sem antes produzir o efeito pela qual ela foi enviada. A Bíblia diz que da mesma maneira que como a chuva vem, ela desce, ela molha a terra, ela rega as plantas dá flor, e louvado seja Deus, e dão fruto. Ele diz que assim é a palavra dele, quando ele lança, o efeito dela, louvado seja Deus, é regar a terra, que é o coração, é fazer com que através do fruto da palavra, a pessoa venha a entender que está verdadeiramente caminhando por um caminho errôneo, e aceitar e crer que Cristo verdadeiramente é o Salvador, e o fruto venha a nascer através da palavra que nós pregamos, através da palavra que nós liberamos para a vida de uma pessoa. Jesus então começa a pregar a mulher, louvado seja Deus. A mulher indaga, Senhor, vocês judeus dizem que neste monte é o lugar que em Jerusalém onde se deve adorar a Deus. E Jesus olha a mulher, louvado seja Deus, é porque nós pregamos e nós falamos daquilo que nós conhecemos. Louvado seja Deus, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, louvado seja Deus, ela vem dos judeus. Por isso é que nós pregamos, louvado seja Deus, tudo aquilo que vocês ouvem. Mas vocês não creem, mas vocês não dão ouvido. Mas Cristo fala, está chegando um tempo, e esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores, eles não adorarão nem em Jerusalém e nem neste monte, porque louvado seja Deus, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e adorarão ao Pai em verdade, porque Deus procura tais assim que o adorem. Não é subir, louvado seja Deus, em monte, não é caminhar até Jerusalém para adorar, mas é receber e crer nesta palavra que o Espírito Santo fará morada. Não é ir até Jerusalém para receber. Não é ir até Jerusalém para receber, porque a hora que o Pai preparou é agora. Se você abrir o teu coração para receber esta água viva que eu estou lhe pregando agora, em seu próprio espírito você adorará o Pai, porque Ele procura tais que assim fazem a sua obra do adorante. E aquela mulher, louvado seja Deus, ela vai até a cidade, ela começa a pregar. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque nós vimos o Evangelho e nós começamos a comparar com a nossa vida. Estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus, num mundo sem esperança, como diz a própria palavra. Deus, Ele viu graça em mim, Ele viu graça em cada um que está aqui nesta noite. Deus, Ele usou alguém para pregar esta mesma palavra, para nós virmos, louvado a Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados, para nós irmos deixar a vida errônea que levavam
alguém para a nossa vida, essa palavra ela vem. Mas louvado seja Deus, tem gente, tem pessoas, alguns dentre nós, louvado seja Deus, ele vem, recebe essa palavra e faz com que esse evangelho ele pare em nós mesmos. E Cristo quis mostrar que através daquela mulher é que o evangelho que para em mim, o evangelho que para em você, ele não pode dar fruto. O evangelho a qual nós recebemos, o Senhor, já foi, já me buscou, já me tirou do mundo. Estou dentro da casa, então não preciso eu pregar mais para ninguém, já estou salvo. Esse evangelho ele não existe. Quando eu olho para essa passagem, louvado seja Deus, que eu vejo que essa mulher que de imediato, quando ela recebe a palavra, louvado seja Deus, eu creio que de instante já fez uma transformação ali no teu coração. Ela sai daquele lugar do poço e vai até uma cidade. Eu achei, louvado seja Deus, o homem que tem falado tudo quanto eu tenho feito até esse exato momento. Trazendo para os nossos dias. Eu andava no mundo da bebida, eu andava no mundo das drogas, andava no mundo da prostituição, andava no mundo da mentira. Mas olha a obra que Deus fez na minha vida. Olha a obra que Deus ele fez na minha vida. Me transformou. Sou um novo homem, sou uma nova mulher. Esse testemunho é para alcançar outras vidas. Mas às vezes ele para em nós mesmos. E Deus ele está falando, assim como eu te dei de graça, distribua também de graça. Para que vidas sejam alcançadas. Assim como essa palavra um dia foi liberada para a tua vida, libere para que mais vidas também venham ser alcançadas através do Evangelho. Essa mulher, o que me chama a atenção é que aqueles homens, louvado seja Deus, ele recebe. A mulher fala, achei um homem, achei um profeta. Todas as coisas erradas que eu fiz, ele me disse até esse exato momento. A Bíblia diz que sai aqueles homens daquela cidade e vai procurar, louvado seja Deus, esse homem que havia falado ali a vida daquela mulher todinha. Assim somos nós, quando nós pregamos a palavra para uma pessoa que está lá fora, pode ter certeza, a palavra desperta a curiosidade dela para conhecer esse tal Deus que nós servimos. Quando nós pregamos essa palavra lá fora, pode ter certeza, ela irá corroer dentro do coração daquela pessoa, ficará se perguntando, mas que Deus é esse que aquela irmã tanto me prega? Que Deus é esse que esse irmão tanto me prega? Ela disse que ele cura, ela disse que ele liberta, eu tenho que conhecer esse Deus. A semente foi plantada, a semente, louvado seja Deus, foi plantada. Agora é só esperar o resultado do fruto que virá. Então aquela mulher, os homens saem daquela cidade, eles vão atrás, louvado seja Deus, e quando eles chegam, que ele avista Jesus, eles olham para a mulher e falam, mulher, nós agora já não cremos mais, porque você falou para nós. Agora nós cremos e conhecemos que Ele é o verdadeiro Messias, porque os nossos olhos contemplaram, os nossos olhos agora estão vendo, que Ele verdadeiramente é o Messias, que havia de vir para a salvação de todo mundo. A palavra que aquela mulher pregou, ela teve um efeito tão grande, ela teve um efeito tão tremendo, que além do pessoal, além do povo de Samaria receber a palavra, eles chegaram até Jesus e disseram, mestre, fica conosco só mais um pouquinho, fica conosco só mais alguns dias, porque o desejo de quem recebe a palavra é de nunca se afastar da presença do Senhor. Nós podemos usar a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que ele tem o Evangelho de Mateus, quando o Senhor ele vai para a casa de Simão jantar, louvado seja Deus, ali chega uma mulher, louvado seja Deus, aos prantos, chorando, deixa que as lágrimas caiam aos pés do Senhor, com os seus cabelos ela enxuga as lágrimas. Simão olha, louvado seja Deus, para o Senhor, olha para aquela mulher, e em seu pensamento ele fala, se ele fosse realmente profeta, ele saberia que tipo de mulher que está tocando ele nesse exato momento. Sabe por quê, igreja? Às vezes nós, que recebemos esta palavra de graça, ao invés de pregarmos, às vezes nós julgamos, louvado seja Deus, a condição que a pessoa está vivendo naquele momento. Às vezes, como a irmã Sandra testemunhou, seriam poucos. Ao ver uma pessoa suja, ela estava testemunhando, ela estava prestando atenção. Seriam poucos
De nós que às vezes subimos aqui, pregamos amor, pregamos que Deus é amor, pregamos que Deus não faz acepção de pessoa, mas seríamos poucos de nós que estenderíamos amor, que iríamos lá ajudar alguém que está às vezes em situação de rua, ou que está fedendo, ou que está com mau cheiro. São poucos que abraçam. Prova isso, irmão. Nós, louvado seja Deus, dentro da própria casa do Senhor, às vezes vem almas, às vezes Deus envia pessoas, como a irmã falou, para provar a igreja, para provar a fé do povo. O povo começa a olhar para o pé. Que pé preto é aquele, meu Deus? Começa a olhar para a roupa, que roupa mal, louvado seja Deus, mal vestida, que roupa suja, que roupa fedendo. Às vezes aquele, louvado seja Deus, que vem em busca de uma palavra, para ter uma mudança, ele vem, louvado seja Deus, ele chega, mas volta vazio da mesma maneira, porque não se sentiu acolhido, por aqueles que têm a palavra que liberta, por aqueles que têm uma palavra que pode mudar a vida. Há outros no lugar de Jesus. A Bíblia ainda deixa claro, que os seus discípulos até, louvado seja Deus, olharam, e eles não ousaram a perguntar ao Senhor por que ele conversava com uma mulher, e ainda mais samaritana, porque olhando os judeus, louvado seja Deus, era um algo incomum, era um algo que não podia, mas Jesus, ele veio para quebrar, louvado seja Deus, esta barreira, e fazer de todos um, e fazer de todos quanto crescem na palavra, apenas um povo. Nós olhamos, voltando à palavra de Simão. Simão fala, se ele soubesse quem é essa mulher, se ele fosse realmente o profeta que ele diz, ele nem deixaria essa mulher tocar nele. O Senhor, louvado seja Deus, conhecendo o pensamento de todos, falou: Simão, ele contou uma parábola. Um homem devia tanto dinheiro, e o outro devia tanto, um devia mais, e outro devia menos. E esses, louvado seja Deus, não tendo com o que pagar, eles foram até o seu Senhor e disseram ambos: perdoa-me a minha dívida, porque eu não tenho como pagar a minha dívida. E o Senhor, destes servos, usando de íntima compaixão para com eles, perdoou a dívida de ambos. Quem, Simão, louvado seja Deus, foi mais grato, louvado seja Deus, a este Senhor? Simão responde: Senhor, eu creio que aquela pessoa que devia mais, vamos supor, devia 1.000, e outra devia 500. Eu creio que a que devia 1.000 foi mais grata, louvado seja Deus, a esse Senhor. E Jesus disse: respondeste bem, porque aquele, Simão, aqui é pouco perdoado, ele tem pouca gratidão, mas aquele que é muito perdoado, ele demonstra mais gratidão. O Senhor, ele estava falando através da palavra. Simão, talvez olhando assim para a tua vida, você não teve que passar no estreito para chegar até a presença do Senhor. Simão, olhando assim para você, talvez você não se considere tão pecador, Simão, a ponto de merecer a misericórdia e a graça de Deus. Mas essa mulher, talvez ela teve uma vida errônea a vida toda. Essa mulher, Simão, ela olha para dentro de si, ela se vê incapaz, louvado seja Deus, de ser tão merecedora desta graça. Você, Simão, olhando para dentro de si, você talvez fala: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca peguei o que era dos outros, louvado seja Deus, eu sou uma pessoa santa. Mas aquela que Deus vai lá, louvado seja Deus, arranca da prostituição, arranca do tráfico, arranca da bebida, louvado seja Deus, esse sim faz as coisas de Deus com mais dedicação, esse sim tem mais amor pela obra de Deus, porque o Senhor disse: irmão, aquele que muito amou, pode ter certeza que foi o que recebeu mais perdão. E nós olhamos, igreja, louvado seja Deus, quando Cristo ele prega para essa mulher, a alegria dela é tanta que ela vai anunciar, ela não aceita que esta palavra pare, somente para a vida dela, ela vai espalhar. E Deus, nesta noite, ele está cobrando para mim, ele está cobrando para nós como igreja. Pregue, espalhe a palavra, louvado Deus, conte o testemunho de vida a qual eu te direi, para que vidas elas venham ser edificadas, para que vidas elas venham ser transformadas através daquilo que eu fiz e tenho feito na tua vida. Mas, louvado seja Deus, nós olhamos
No dia de hoje, louvado a Deus, não precisa pregar, não precisa, louvado a Deus, contar aquilo que Deus fez na tua vida. E para que o Senhor Ele nos chamou? Se não para sermos testemunha daquilo que Ele fez e daquilo que Ele ainda continua fazendo na nossa vida. O Senhor prega, aquela mulher ganha, entre aspas, uma cidade para ela. E o Senhor ainda destaca: vocês falam para os seus discípulos que daqui 4 meses é a ceifa, ou que daqui 4 meses é o tempo de colher. Mas eis aí, louvado seja Deus, os campos já estão preparados. O Senhor olha, louvado seja Deus, para aqueles samaritanos vindo e falam para os seus discípulos: vocês falam que somente daqui a 4 meses vocês receberão o resultado daquilo que vocês plantaram. Mas olha aí o resultado da pregação da mulher vinda. Olha o resultado daquilo que a mulher pregou, vindo ao meu encontro. Não é daqui a 4 meses, é nesse exato momento. Se está do seu lado, está necessitando de uma palavra, pregue. Se está do teu lado, está necessitando de uma palavra, me pede, louvado seja Deus, porque a transformação de Deus, ela é de imediato. Aquele que crê no seu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, louvado seja Deus, esse receberá salvação e vida eterna. Às vezes, como irmão, louvado seja Deus, sempre prega: o perdão de Deus, ele é imediato. O perdão de Deus não é para daqui a 2 a 3 dias. Se a pessoa verdadeiramente creu e recebeu a palavra, às vezes, louvado seja Deus, você prega e você espera o resultado para daqui a 2 anos. E Cristo fala para os seus discípulos: vocês apenas começaram o trabalho, vocês apenas lançaram uma sementinha aqui, mas já foram outros, entraram no meio do seu trabalho, foi lá, pregou, ganhou aquela pessoa para mim, entre aspas, louvado seja Deus, e eles já viram o resultado. E não fiquem tristes por isso. Eu já ouvi pessoas falando: já preguei tanto tempo para aquela pessoa, e aquele infusado foi lá e aceitou Jesus com o outro. Mas Cristo ele disse, louvado seja Deus, que nós plantamos, nós começamos o trabalho, mas outros entraríamos no nosso trabalho, e não era para nós ficarmos tristes, era para nós nos alegrar, porque ele diz que tanto aquele que semeia e tanto aquele que colhe, eles se alegram, porque a igreja de Cristo, ela é um corpo, louvado seja Deus, ela é, louvado seja Deus, membro somente de um corpo. Então, se eu me alegro, louvado seja Deus, por uma alma, que talvez eu evangelizei hoje, mas a irmã foi lá e pregou, e aquela alma, louvado seja Deus, aceitou o Senhor, não é, louvado seja Deus, para me olhar e dizer: preguei tanto para essa pessoa, ela não quis ouvir, a irmã foi dar apenas uma palavra, ela já deu ouvido, não, porque chegou o tempo de Deus trabalhar, chegou o tempo de Deus ele fazer a obra, e através dessa palavra Deus ele está dizendo: não iremos fazer, não vamos fazer acepção de pessoas para pregar o Evangelho. Como eu disse, às vezes nós olhamos, louvado seja Deus, se a pessoa está, louvado seja Deus, em uma condição social considerada pelo homem desprezível, às vezes nós negamos em pregar a palavra. Como eu disse, esse rapaz que trabalha comigo, ele é pai do santo, ele começa a pregar a respeito da religião dele, eu estou ouvindo aquilo que ele está pregando, eu não saio, não deixo ele falando sozinho, eu não menosprezo aquilo que ele está falando, eu estou ouvindo, louvado seja Deus, aquilo que ele está pregando. Mas quando chega a parte, louvado seja Deus, se eu abrir a minha boca também, ele para e ele dá ouvido, e eu começo a pregar, louvado seja Deus, qual é a base que você tem para estar falando, qual é o respaldo, louvado seja Deus, que você tem para estar pregando, louvado seja Deus, isso. O que te garante o seu dia, ele te garante salvação, não, mas o Deus a qual da Bíblia, a qual ele fala, ele, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual eu estou me pregando, ele me garante uma salvação. Eu me recordo, já estou entregando, de uma conversa que eu tive com ele, ele falou: louvado seja Deus, um dos meus guias, louvado seja Deus, ele vai, uma pessoa morre, igreja, louvado seja Deus, eu creio que diante de Deus, se Deus ele deu uma palavra, louvado seja Deus, para mim, e eu sei, louvado seja Deus, que é mentira, aquilo que a pessoa está pregando, e pregando com todo respeito, eu creio que se eu concordar, eu estou ajudando aquela alma a se afundar cada vez mais. E ali, louvado seja Deus, ele começou a pregar. Quando morre uma pessoa, um desses meus guias, ele fica no cemitério aguardando, louvado seja Deus, a alma dessa pessoa. Se ele for uma pessoa ruim aqui na terra,
Esse meu guia vai lá, espera no cemitério, a alma vem bonitinho, ele pega, louvado a Deus, leva lá para um lugar reservado. E ali, louvado a Deus, ele vai ter uma nova chance. Se ele se arrepender, louvado a Deus, ele vai para o purgatório. E se ele não se arrepender, ele vai lá direto e reto, desce direto e reto. Falei, rapaz, louvado a Deus, eu respeito a sua posição. Mas a Bíblia Sagrada, louvado a Deus, ela diz, louvado seja Deus, que havia um homem, usei a palavra, do rico e Lázaro, que quando louvado a Deus estava na terra, teve de tudo, mas não deu ouvido à palavra de Deus. Teve de tudo na sua vida, mas não deu importância, louvado seja Deus, em ouvir a pregação, louvado seja Deus, dos profetas que estavam pregando. Ele morre, Lázaro também morre, vai para o seio de Abraão, e o rico vai para um lugar de tormento. E quando o lugar que ele estava, louvado seja Deus, eu creio que era tão quente, que ele falou, pai Abraão, pede para que louvado seja Deus, Lázaro more, louvado seja Deus, o meu dedo na ponta da sua língua, só para dar uma refrescadinha, que aqui está muito quente, pai Abraão. E ali, louvado seja Deus, Abraão responde, louvado seja Deus, há um abismo entre nós e entre ti, de forma que os que estão lá não podem passar para cá, e nem nós que estamos aqui pode passar para lá. Pai Abraão, então faz o seguinte, me libera aí para eu ir lá avisar para os meus irmãos, louvado seja Deus, para eles saírem da vida a qual eles estão levando, porque eu não quero que eles venham aqui para esse lugar que eu estou, que é um lugar de tormento, eu não quero que eles sofram, já que eu já estou aqui, não tem mais jeito, deixa pelo menos pregar para eles se salvarem. Abraão, louvado seja Deus, ele falou, se eles não dão ouvido a Moisés que está lá na terra, não dão ouvido aos profetas, e não dão ouvido a um espírito, a alguém que volte do morto, fala para que eles deem, louvado seja Deus, se eles não derem ouvido aos profetas e a Moisés, não terá outra pessoa que eles irão dar ouvido. Então, por esta passagem, louvado seja Deus, eu preguei e falei, Antônio, a Bíblia é bem clara. O arrependimento é agora, o arrependimento enquanto tem vida, porque partir dessa aqui é só a pessoa de Deus, e pela Bíblia sagrada, louvado seja Deus, se nós não nos arrependermos agora, igual o irmão sempre prega, nós somos vencidos por Satanás, e uma vez, louvado seja Deus, vencido por Satanás, não havendo arrependimento, e perecendo, louvado seja Deus, a nossa alma, só Deus, louvado seja Deus, para julgar. Só Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, para saber o que será de nós após esta vida. Mas uma coisa é certa, a palavra diz, louvado seja Deus, que o arrependimento, ele tem de ser pregado, para que se aquela vida perecer, louvado morrer, ela não venha perecer no fogo do inferno eternamente. E às vezes, louvado seja Deus, nós como igreja, para não ferir a fé do outro, como diz, para não ser tão intolerante, preferimos mentir, não, está certo, é o mesmo Deus. Está certo, esse mesmo Deus que você serve no Espiritismo é o mesmo Deus, basta a gente ter amor no coração. Esse mesmo Deus que você serve no Espiritismo é o mesmo que nós servimos na igreja. Basta você ser uma pessoa boa. E nós sabemos que não é bem por aí. Nós sabemos que não é bem, louvado seja Deus, dessa maneira. É que a Bíblia, ela manda nos pregar. Aceita, louvado seja Deus, ao Senhor. É como seu único, suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz que todos aqueles quanto que nele crê, louvado seja Deus, receberão a vida eterna. Mas aqueles que não crerem já estão julgados. E julgados porque pela palavra. Às vezes nós olhamos e falamos, não podemos julgar, mas a palavra nos dá o direito, nós não podemos condenar. Mas se eu, louvado seja Deus, estou dentro da igreja, estou levando uma vida errante, o meu irmão passa, me vê praticando erro, é o dever do meu irmão me repreender, é o dever do meu irmão pela palavra falar, irmão, você está errado. Irmão, isso não condiz com o que você está fazendo dentro da casa do Senhor. Irmão, isso não condiz com a sua doutrina de servo e de serva de Deus. Mas às vezes nós, louvado seja Deus, olhamos e passamos a mão, louvado seja Deus, do irmão para não ferir. E uma vez que a Bíblia diz que nós sabemos o bem, fazer o bem e não fazemos, louvado seja Deus, nós pecamos. Uma vez que nós sabemos, louvado seja Deus, que o Espiritismo ele não liberta, e nós vimos a pessoa ali, louvado seja Deus, o que me ferve por dentro, louvado seja Deus, é que como nós pregamos, louvado seja Deus, a palavra. E às vezes nós ali, como no meu trabalho, tem eu e tem mais 4 ou 5 pessoas, aquelas pessoas também estão tanto ouvindo aquilo que aquele rapaz, que aquele pai que o santo está pregando, tanto como a palavra ela entra no coração, louvado seja Deus, daqueles que estão
estão à nossa volta, tanto que aquilo também que o inimigo usa, entra também no coração daquela pessoa. E quando nós olhamos e aceitamos aquilo que está sendo pregado, sem repreender pela palavra, não é só a nossa vida, é a vida daqueles que estão em volta também, que estão dando ouvido, que irão perecer, se nós não falarmos, não pregarmos a pregar a verdade, com respeito, se a pessoa aceitar, e se não aceitar, pregue da mesma maneira, porque nós não fomos chamados para agradar a homens, nós não fomos chamados, louvado a Deus, para agradar, louvado a Deus, e nem massagear o ego de ninguém, mas para fazer a vontade e o querer de Deus, porque às vezes, igreja, nós olhamos para dentro de nós, como eu disse, às vezes Deus ele quer um conserto comigo, às vezes Deus ele quer um conserto da minha parte, às vezes ele quer um conserto da parte, louvado a Deus, da igreja, mas por nós como seres humanos, queremos ouvir só algo que nos faz bem, e nós vamos cada vez mais nos afundando no nosso pecado, como o irmão fala, no nosso pecado doméstico. Às vezes nós pegamos aquele pecado para nós, a palavra é liberada, louvado a Deus, Deus está falando através da palavra, mas nós fazemos questão de endurecer o coração e falar, não foi para mim, não é para mim, e Deus, louvado a Deus, querendo zelar da minha e zelar da tua alma. Aquela mulher, quando ela anuncia a palavra, muitas vidas foram alcançadas, e é dessa forma que Deus ele quer usar a minha e quer usar a vida de cada um aqui nesta noite. Pregue, fale aquilo que Deus fez na tua vida, para que através da tua vida outras vidas irão ser alcançadas. Essa era comum, não sei, naquela época, a mulher ter mais de 1, 2, 3, 4, 5 maridos, talvez as outras mulheres ouvindo aquilo que aquela mulher falou, elas também olharam para dentro e disseram, falar a mulher terceiro o que é errado, então também eu estou no erro. A palavra, louvado a Deus, alcançou mais vida do que nós pensamos ou imaginamos. Uma vez nós pregamos e não vemos o resultado, mas aquilo que nós pregamos e falando é direcionado pelo Espírito Santo. Ela tem, louvado a Deus, uma direção. Às vezes, quando Cristo ele vai, louvado a Deus, pelo caminho de Samaria, talvez possa, louvado a Deus, ser algo assim diante dos discípulos. O que ele vai caçar por ali? Mas Deus tinha um propósito de apenas uma alma que estava nos pregando. Às vezes nós queremos pregar para multidões, para igrejas lotadas, mas às vezes em meio à multidão apenas uma alma irá dar valor à palavra que está sendo liberada. Às vezes em meio a 100, a 1000 pessoas, apenas uma será tocada e vai ter verdadeiramente o desejo de ter uma mudança na tua vida. Porque pregar para multidões e o efeito da palavra não ter, louvado a Deus, um confronto com a vida do ser humano. Às vezes aquilo que eu prego, às vezes aquilo que eu vivo, às vezes aquilo que eu ouço, se ele não confrontar contra o meu jeito de viver, contra o meu jeito de me posicionar na presença de Deus, talvez não seja o Espírito Santo que está direcionando, porque a palavra, ela tem que ter esse confronto direto com o nosso ego, com o nosso eu, para que nós venhamos reconhecer que acima de nós há um Salvador, acima de nós há um maior, louvado seja Deus, que quer mudar e transformar a nossa vida. Porém, é necessário nós abrirmos o ouvido, receber a palavra, guardar no coração, orar, louvado a Deus, e pedir Deus, louvado a Deus, que mesmo em meio a tantas falhas, mesmo em meio a tanto defeito e tanto pecado nosso, o Senhor nos sustentar diante da presença dele, porque não é fácil. Os pratos vêm, como o Thales Roberto diz, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Amém? Essa foi a palavra. Fazem a parte das ofertas, louvado seja Deus, e logo após a irmã Ivone estar abrindo os avisos. Amém? Se coloque de pé, louvado seja Deus, com a sua oferta, com aquilo que você preparou nessa noite para você. Amém? Antes disso, tem alguém aqui que ainda não aceitou ao Senhor, ou que por algum motivo se distanciou e queira nessa noite se reconciliar ou aceitar ao Senhor como Salvador, amém? Tem alguém? Louvado seja Deus, o silêncio diz que não, então vamos fazer a parte das ofertas, amém? Oremos ao Senhor.
Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, está aí, ó Pai, a tua igreja, o teu povo que irá, Senhor, abençoar a tua obra nessa noite. Meu Deus, abençoa, meu Pai, agora cada irmão, Senhor, que irá ofertar aquele também que não tem, que o Senhor possa, meu Deus Santo, preparar, ó Pai, abrir uma porta de escape para continuar abençoando o teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Bem, Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém. Vamos receber assim essa mensagem da palavra de Deus. Eu cumprimento essa igreja pela graça de Deus. Quem consegue aqui que possa ficar nessa noite? Deus falou com vocês nessa noite. Palavra abençoada, né? Maravilhosa, né? Glórias a Deus em nome de Jesus. Amanhã é o culto da RV. O irmão está participando da campanha da RV, iniciação do Quiro, que quer trazer, nem todo mundo pode trazer, mas aquele que pode, dar o seu Quiro, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vai estar nosso irmão Denise aqui trazendo a palavra. E sexta-feira está nossa irmã de manhã, na industrial, e à noite, oração. Sábado está nossa irmã Olga de volta. Amém? Ela ligou para mim e ela falou: irmão, eu quero estar ligando aí, vou voltar. Posso voltar com ela? Demorou. Demorou, pode voltar. As portas estão abertas. Glórias a Deus. Então, sábado, em nome de Jesus, nossa nova vai estar aqui, né? Não sei se ela vai fazer a coisa, mas ela vai fazer. Bom, domingo tem ensaio. Domingo tem ensaio. E à noite, quem está pregando? Irmão lá de Taquacetuba, irmão Lucas. Ele está trazendo a palavra aqui no domingo. Lá para Taquacetuba. Amém? Segunda-feira de manhã, consagração com a obra. À noite, sinônimo. Terça-feira, nosso movimento. Amém? Glória a Deus, Jesus, esses são os avisos. E na oração da fé, o do nosso irmão Ataílson, levantar a igreja em oração, que agora é nossa irmã Ivone. Ela mora lá na Inglaterra, aqui. E que ela está, já faz 7, 8, 9 dias que ela está com a agia. Meus irmãos levantaram a oração, ela pediu oração. Tá? E continua orando pela nossa irmã Lúcia. Ela já está bem melhorzinha, tá? Já está andando, graças a Deus. Continua fazendo a fisioterapia. E ela gosta muito de tomar café. E ela não pode tomar café. Mas ela sentiu o desejo de tomar café e ela tomou um cafezinho. Os médicos deram um cafezinho para ela. Ela tomou e ela ficou muito feliz quando ela tomou o café. Então, igreja, você vê, nós estamos aqui mesmo com dor aqui, dor ali, nós estamos andando, estamos comendo, estamos bebendo, estamos trabalhando. Agora você imagina uma pessoa no hospital, dependendo das mãos das pessoas, dependendo de ajuda de um, de ajuda de outro,
no isolamento, né? Sem poder sair, sem poder fazer nada, né? Então vamos agradecer a Deus pela nossa vida e pela vida da nossa família. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós não estamos passando por isso, né? Porque se nós for olhar, tantas pessoas dentro do hospital que não podem nem se levantar, né? Olha a irmã Luzia mesmo, né? Quanto tempo que a irmã Luzia não vem na igreja? Por causa de quê? Enfermidade, né? E graças a Deus, igreja, nós temos saúde, né? Para ir para a casa do Senhor, adorar Ele e buscar Ele. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa comunidade. Você poder sair, chegar na casa do Senhor, adorar, louvar, voltar alegre, feliz para a sua casa. A Luzinha estava chorando, tem dia que ela fica chorando, de saudade da igreja e não pode vir. Então, igreja, vamos aproveitar esse privilégio que Deus nos dá, mesmo com dor de cabeça, mesmo com os olhos doendo, mesmo com a perna doendo, mesmo com a coluna doendo, mas se dá para vir para a igreja, vem. Vem, porque não tem coisa melhor. Viu? Muitas pessoas chorando para estar aqui sentado na cadeira e não podem vir. Né? Então vamos olhar para esse lado. Ninguém gostaria de estar dessa maneira. Quem gostaria de estar? Ninguém. Né? Então vamos estar orando por essas pessoas que estão enfermas em nome de Jesus. Né? E tem a nossa irmã Ivona aqui também, que vai fazer de novo aqui a terapia. Então, orar por ela também, apresentar na mão do Senhor. Tá? Eu, o pastor Manuel Sevilha, acho que semana que vem também vai passar pelos exames, da quimioterapia também, fazer um monte de exames. Eu acho que é o item presente que vai fazer, que os irmãos estejam orando para o nosso pastor Manuel Sevilha. Amém? Quem sabe que o pastor Manuel Sevilha está doente. Né? Mas graças a Deus, ele está melhor, né? Ele está dirigindo, está andando, está comendo, já está um pouquinho mais forte. Né? Mas ele ficou dessa do sorriso. Amarelo. Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, será que o pastor Manuel vai aguentar pela idade dele? Né? Mas graças a Deus, através de bastante oração, muita oração, os irmãos orando, Deus deu a vitória. Então, igreja, a tua oração ela tem poder. Né? As nossas orações têm poder. Às vezes você está orando e diz, estou vendo nada. Mas Deus está movendo as mãos dele do outro lado. Deus está trabalhando, Deus está fazendo milagre, Deus está operando, né? Deus está curando pessoas, levantando as pessoas do leito. Então pensa nisso, a tua oração vai ter poder. Então não pare de orar pelas pessoas que estão enfermas, que estão necessitadas, que estão precisando. Tá? Então ore pelas pessoas que estão enfermas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Você coloca de pé aí, vamos estar fazendo a nossa etapa, bem? Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, da glória de Deus do céu. Meu Pai, apresentando, Senhor, nas tuas mãos nesta noite, ó Pai, a vida da tua vida, Senhor. Senhor, meu Pai, o povo, Senhor, da glória, a qual, meu Deus Santo, pediu, meu Deus, de oração, meu Deus de maravilha, meu Deus de glória, visita, Senhor, onde quer, meu Pai, da glória que esteja nesta noite, meu Deus de glória, meu Deus de poder, passa, meu Pai, vós teus nomes, ó Pai, poderes e gloriosos, meu Deus, toma até Senhor, é irmã da Lúcia, meu Pai, das tuas mãos. Meu Deus, continua, meu Pai, da glória, abençoando. Meu Deus, livrando, Senhor, a vida da tua serva. Meu Pai, a todos os amantes, Senhor. É assim como, meu Deus, enfermo, Senhor. É toma nas tuas mãos, livra pelo teu poder. Livra, meu Deus, pela tua graça. Repreende, meu Pai, toda a enfermidade. Meu Pai, seja física, Senhor, espiritual. Dá-me um grande livramento, Pai. Meu Deus, na oração da fé, Senhor, da glória. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor perdoa, meu Pai, os pecados. É que o Senhor, meu Deus, de glória, muito enfermidade. Meu Pai, se houver algum enfermo, ó Pai, no nosso meio, meu Deus, venha repreender, ó Pai, toda a enfermidade. Meu Deus, para louvor, ó Pai, testemunho do teu santo nome. Meu Pai, nos leva, meu Pai, nos guardando
e nos enfrenta, meu Pai da glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Bem, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.